Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos o conceito de potência. Vimos que essa grandeza é a derivada temporal do trabalho e vimos que existem movimentos em que não apresentam potência. Essa é uma característica interessante desse tipo de conceito. Hoje nós vamos estudar uma análise de curvas potenciais. Para que a gente consiga entender exatamente o que a gente vai fazer, eu falo brevemente para vocês sobre o estudo de sistemas dinâmicos. Essa área foi basicamente descoberta no final do século XIX e início do século XX, em que se viu basicamente a existência de sistemas caóticos. Uma característica desses sistemas caóticos é que nós não temos mais um sistema determinístico, nós não temos mais uma solução que dependa das condições iniciais, porque o resultado final é muito difícil de ser obtido. Então, uma das coisas que se faz em sistemas dinâmicos é fazer uma análise qualitativa dos resultados. Ter apenas uma ideia de onde o sistema vai se aproximar, de onde o sistema vai se afastar e coisas semelhantes. Mas isso não é novo em física, isso sempre existiu a partir da descoberta da conservação da energia mecânica através da análise de curvas potenciais. Então, por exemplo, aqui nós temos esse gráfico, nós temos essa curva aqui com esse poço de potencial e esse pico de potencial. Temos um platô aqui do lado esquerdo. E a ideia é, olhando esse gráfico aqui, nós vamos ter uma ideia qualitativa de qual é a solução do movimento da partícula, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos fazer, olhar esse gráfico e através de certos elementos de análise nós vamos conseguir capturar um comportamento qualitativo das soluções. Pois bem, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de dois objetos. A primeira delas é a conservação da energia mecânica, tá? A partir dessa energia mecânica, nós conseguimos escrever a velocidade como sendo a raiz quadrada da energia menos energia potencial. E, através dessa raiz quadrada, nós vemos que vai existir regiões proibidas que o sistema não vai conseguir acessar devido a que o argumento da raiz sempre tem que ser positivo, portanto a energia potencial sempre vai ter que ser menor que a energia mecânica total do meu sistema. E a outro elemento de análise é justamente a definição do potencial, em que menos a derivada do potencial é igual à força, tá? Isso vai ser, por exemplo, muito útil quando nós estudamos os pontos críticos x0, onde a derivada do potencial é igual a zero, pois isso vai nos fornecer características da força, tá? E a partir de características dessa força, nós vamos conseguir prever se a gente vai ter um movimento restaurador, ou seja, um movimento oscilatório, ou então um movimento de afastamento de um determinado ponto. Então, vamos analisar agora cada uma dessas situações. Então, vamos começar nessa situação A, com esse gráfico aqui, com essa energia E0 colocada aqui em cima, tá? Nós observamos que pela energia zero ficar acima do potencial, todo o movimento é permitido aqui dentro, tá? Sempre a gente vai ter um V de T positivo, tá? Portanto, o movimento é ilimitado. Ela pode ir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito e continuar esse tipo de movimento. Nessa situação B agora, nós temos essa energia E1 que bate aqui no pico do potencial, nesse ponto A, tá? Esse ponto A é um ponto de máxima do gráfico e é o que nós chamamos de um ponto de equilíbrio instável. Por que isso acontece? A derivada do potencial é igual a zero, mas a derivada segunda do potencial é negativa, tá? E por conta do sinal menos, a derivada da força vai ser positiva. Isso significa o seguinte,
que se nós temos uma partícula que vai para o lado direito, no sentido positivo, a força vai também nesse mesmo sentido positivo e tende a afastar a partícula desse ponto A. A mesma coisa nós podemos dizer do lado contrário. Se a partícula vai para o lado esquerdo, a força tende a levar essa partícula para longe do ponto A. Portanto, esse ponto A é um ponto de equilíbrio instável. Se a partícula ficar próxima desse ponto, a tendência dela é de se afastar desse ponto A. Nessa situação C aqui, a gente diminui a energia potencial E2. Nós já temos aqui esse encontro nesse ponto B. Nós dizemos que esse ponto B é um ponto de retorno, tá? Em que E é igual ao próprio V. Portanto, a velocidade vai ser igual a zero. Portanto, a partícula bate nessa região e retorna. Ou seja, um ponto de retorno. Ela vai com sentido positivo e volta com sentido negativo. Tá? E essa região acima de E2 é a região proibida, porque o V, por conta que a velocidade vai ser complexa. Portanto, não é acessível para movimentos da mecânica clássica. Tá? Essa situação D agora é uma outra situação em que a gente tem essa energia E3 aqui, que ela cai um pouco mais, tá? Ela fica abaixo dessa região de platô que a gente tem aqui, deixando todo esse poço aqui confinado abaixo da energia, tá? E esse ponto C é um ponto de mínimo, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio estável. Esse ponto de equilíbrio estável nós temos uma força restauradora, em que nós temos uma derivada de potencial igual a zero, mas uma derivada segunda positiva. Portanto, a derivada da força é negativa. Portanto, se nós temos um ponto que tende a se afastar dessa região, essa força puxa ela de volta para o ponto C. É a mesma coisa do outro caso. Se a gente tem um ponto que se afasta desse ponto C, a tendência é que essa força puxe novamente e o corpo fique oscilando em torno desse ponto C, tá? E por isso que nós chamamos de força restauradora. É aqui, por exemplo, em aproximações desse ponto C que nós temos movimento harmônico simples. E por fim, na energia C, nós temos essa energia E4 que bate aqui em cima do platô. Em cima desse platô nós temos um ponto de equilíbrio indiferente, tá? Em que tanto a derivada primeira quanto a segunda são iguais a zero, e portanto a derivada da força é igual a zero, e portanto nós temos uma aceleração igual a zero e uma derivada da aceleração igual a zero. Portanto, a tendência do corpo é permanecer parado em cima desse ponto aqui. Tá? Então, basicamente, essas são as análises para esse gráfico de potencial aqui. Basicamente, eu explorei tudo o que era necessário de ser explorado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre dissipação, nesse contexto de energia mecânica. Vai ser uma aula interessante, pois eu vou fazer uma conexão com a termodinâmica. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.